Hoje, pessoal, eu quero falar da lista das pessoas que Deus fala que não vão herdar o reino de Deus. Salva-se se elas se arrependerem, se converterem. Mas se elas manter-se no pecado, elas não vão herdar o reino de Deus. Hoje eu quero falar sobre isso. Que Deus fala, os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se trata de pastor, não se trata de bispo, se trata de igreja. O que se trata é da pessoa viver na justiça e viver na prática da justiça, na prática da palavra de Deus. Eu não prego igreja, eu prego a palavra de Deus. Você crê ou não, está escrito na palavra. Se você crê, vai acontecer. Se você não crê, também vai acontecer. Então, se você está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas para saberem disso. Acione o sininho para receber notificações do vídeo, para abençoar as pessoas. Assim como te abençoou, você tem certeza que é a palavra de Deus, ela te abençoa. A Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida, então você está recebendo espírito, você está recebendo vida, porque a palavra de Deus é vida. Então aqui, no livro de 1 Coríntios 6 e 9, dá a lista das pessoas que não vão herdar o reino do céu, se elas não se arrepender. O primeiro pecado que ele diz aqui, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Primeiro que não vai herdar o reino de Deus é os injustos. Quem é a pessoa injusta? Injusto é quem ou aquele que não procede com justiça. Injusto é uma pessoa que não procede com justiça. Ela age com injustiça. E todo pecado é injustiça. E toda injustiça é pecado. Então é por isso que Deus está falando aqui, os injustos não é da honra de Deus. Não errei. Então ele está falando, não pequei. Então você não pode viver no pecado. Pecar é uma coisa e viver no pecado é outra. Pecar eu peco no falar, falando aqui, lendo a Bíblia errado. Eu peco no pensar, peco no ouvir, peco no sentir. Mas viver no pecado, o que condena a pessoa viver no pecado. Que é o pecado que a pessoa sabe o que é certo, o que é errado, mas ela continua fazendo a coisa errada. Então ela está vivendo no pecado. Ela está vivendo no pecado deliberadamente. E a Bíblia diz que o pecado te condenará. Então quem vai condenar não é Deus. O livro de Jeremias fala sobre quem condena uma pessoa, o pecado dela. O pecado não arrependido. Então ele diz, não errei. Não errei, ele fala. Não errei, nem os fornicadores, nem os que idólatras. Então, primeiro que não vai herdar o reino de Deus, fornicador. O que é fornicação? Fornicação, sexo, não entre marido e mulher. Entre um namorado que mantém relação com a namorada. Então, não é um sexo permitido por Deus. Então, se ela não se arrepender desse pecado, ela pode perder a salvação. Fornicadores, nem o fornicador, nem o idólatra. Idolatria é tudo aquilo que a pessoa coloca acima de Deus. Idolatria não é só imagem, é tudo que a pessoa põe acima de Deus. Coloca o filho, coloca o dinheiro, coloca o carro, coloca os prazeres dela, tudo que a pessoa põe em cima deles é idolatria. Ele diz, nem os adúlteros, que é a pessoa que se prostitui, nem os afeminados, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicestos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, ele diz, essa lista de pecado, as pessoas que estão nessa lista não herdarão o reino de Deus. Então, se você estiver nessa lista cometendo algum desses pecados, se arrependa, abandone o pecado. Ele diz aqui, mas quando aos covardes, também os covardes, que é aquele que não assume Jesus, que é aquele que tem medo de assumir sua fé, com medo das consequências, do que vai acontecer com ela, não os covardes. Aí ele diz, os incrédulos. Incrédulo é a pessoa que não crê em Deus. Eles não vão herdar o reino de Deus. Nem os abomináveis, pessoas que fazem coisa que Deus odeia.
abominável, nem os homicidas, que as pessoas que matam, não só pessoa que assassina, mas uma pessoa que tem ódio de uma pessoa que tem mágoa, carrega uma mágoa na pessoa, é assassino também. Está escrito isso na Bíblia, no livro de João, que é o assassino espiritual, que ele nunca matou ninguém, mas ele carrega ódio de uma pessoa. Então é a mesma coisa se ele tivesse matado alguém. Se ele não se arrepender desse pecado, ele pode perder a salvação. Nem os fornicadores, nem os feiticeiros, nem os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então a parte dessas pessoas que cometem esses pecados será no lago que arde com enxofre, que é a segunda morte, que é um lugar chamado do inferno, onde as almas dos condenados. Eu já expliquei sobre essa segunda morte no outro vídeo, que é a separação eterna de Deus. Então, quem são as pessoas que não vão herdar o reino de Deus? São os injustos. E quem é que vai herdar? É o justo. Irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Mateus 24, 46. Quer dizer, irão este para a vida eterna. Então, quem é que vai para a vida eterna? O justo. O justo é aquele que vive na prática da justiça. Não só justo com os homens, mas justo também com Deus. Quando a pessoa pratica a palavra de Deus, ela torna-se justa diante de Deus, mesmo no pecado, mesmo na vida errada, mesmo ela cometendo os erros, falhas, ela se torna justa diante de Deus. Então estes irão para a vida eterna e os injustos para o castigo eterno. Então, se você ouviu esse vídeo, que Deus te abençoe.